São quase 38 mil moradores. A favela do Jacarezinho fica na zona norte do Rio de Janeiro. O índice de desenvolvimento humano do Jacarezinho é o sexto pior do município. Romário de Souza Faria nasceu na favela do Jacarezinho. No Jacarezinho foi onde eu nasci e foi na Vila da Penha que me tornei o Romário. Abençoado. Morar no Jacarezinho como eu morei, naquela época era duro, mas a gente sobreviveu. Esse sou eu e agora você vai conhecer todos os detalhes da minha vida. Não, lá a gente era muito molequinho, cara. A gente ficava muito na rua, jogando bola lá na praça. A gente ficava muito ali jogando bola na praça, no campo. Meu pai levava a gente para jogar bola no campo lá quando a gente era pequenininho. Isso mais que eu lembro lá. Eu saí muito pequeno, saí de lá muito pequenininho, não lembro de pouca coisa lá. Depois mudamos aqui para Penha, com 8 anos, 9. Né, que eu me lembro, a gente já estava indo para Jacarepaguá. Esses perrengues aí que eles passaram, eu não passei. Cara, era difícil. A gente morava num barraco que, quando chovia, pingava. Na época, a gente chamava Meia Água. Era atrás da casa de um casal que se tornou praticamente meu segundo pai, que era nossa tia de consideração, porque a gente chamava de tia Nelza e tio Ney. No Jacarezinho, cara, eu lembro muito que a gente fomos nascidos e criados em cima de um rio, né? De um barraco. E a gente passou muita dificuldade lá. A gente almoçava muito na casa do meu padrinho, do meu tio. Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai trabalhava fora. A gente ficava muito em casa sozinho. Na verdade, eu acredito que meu pai começou a ganhar um pouco melhor e a minha mãe também trabalhava, também melhorou um pouco de vida financeiramente. E na Vila da Penha já existiam alguns parentes do meu pai e da minha mãe que moravam lá. E era meio que uma vontade já do meu pai e da minha mãe, por isso que a gente foi pra lá. A gente tá falando numa época que eu tinha 5 anos, né? Poder de decisão zero, né? Mas com certeza ter ido morar na Vila da Penha foi uma decisão muito acertada dos meus pais. Praticamente tudo, cara, tudo assim que eu me tornei na Vila da Penha, como eu te falei. Sempre quando me perguntarem onde eu nasci, eu vou dizer com muito orgulho e honra, nasci no Jacarezinho. Mas eu fui criado realmente na Vila da Penha, sem nunca ter deixado de ir ao Jacarezinho várias vezes durante o ano, mas muitas vezes. Mas a minha criação mesmo foi na Vila da Penha. Foi lá que eu completei meus estudos, foi lá que eu comecei a jogar futebol, foi lá que eu conheci muitos amigos, como também conheci no Jacarezinho ao longo desses anos. Ou seja, a minha verdadeira casa foi a Vila da Penha. Para mim é o melhor lugar do mundo. Eu sempre vivi aqui na Penha, sempre vivi aqui na Vila da Penha e vou morrer aqui, se Deus quiser. Esse rio aqui, ó. Essa parte do rio aqui, onde a gente esperava encher, chovia para encher, a gente jogava o sofá, sentava em cima, ia tirando onda até lá, quase 1 quilômetro, rodando até na Cordovil. Era bom, aqui era bom quando era moleque, foi muita coisa boa aqui. Meu pai sempre soube que eu e meu irmão, a gente gostava muito de jogar futebol. Chegou um determinado momento, lá para outubro, novembro, a gente ia meio que repetir de ano, na escola. E aí meu pai chamou, eu de uma sala e meu irmão do outro. Falou, se vocês passarem de ano, eu vou abrir um time de futebol para vocês. E essa parte aqui foi a parte onde a gente soltava pipa, jogava bola de gude, no chão aí, era tudo terreno, né? Não tinha nada aqui. Aqui é onde a gente olhava quando começava a pipa, né? Quando estava cheio de pipa, a gente já pegava as pipas escondidas do meu pai e descia para lá embaixo soltar pipa. Aqui onde tudo começou depois do Jacarezinho, né? Aqui era o barzinho, né? Aqui era onde a gente botava sinuca, o jogo de baralho. Aqui era o quarto onde eu e meu irmão dormia. E esse quarto aqui, ó. Eu dormia desse lado e ele desse lado de cá. A gente morava ali, passamos para aquela ali.
nessa casa aqui, né? A gente morava ali. Essa era a casa. É. Aí daqui a gente pulou lá pra cima. Cara, aquela casa foi a casa que eu mais morei em toda a minha vida. Eu acho que eu morei ali 15 anos, 20 anos, não sei. É uma casa que marcou muito a nossa família, porque quando as coisas começaram a aparecer na minha vida relacionada ao futebol, eu tava naquela casa. Então assim, quando eu fui jogar, meu pai fez um time pra gente no Estrelinha, a gente morava ali. Quando eu fui fazer meu primeiro teste no Olaria, eu morava ali. Quando eu fui fazer meu primeiro teste no Vasco, eu morava ali. Quando eu saí pra ir jogar no PSV, praticamente a gente morava ali ainda. Enfim, cara, aquela casa tem tanta história que com certeza é uma casa que emociona a gente quando a gente vai lá. Cara, a gente quando morava na Vila da Penha, eu e meu irmão, a gente entregava as trouxas de roupa que minha mãe lavava e passava. Aí muda de roupa, a gente ia com ela ajudando a entregar. Ela lavava e passava. Meu pai trabalhava fazendo tinta, ali na Dutra. Aí a hora que ela pedia pra gente ajudar, a gente ajudava ela. Fazia uns carrinhos, como se fosse um carrinho de mão, só que era de madeira. E ficava na frente do supermercado, tinha um supermercado Carneiro na época lá. Eu e meu irmão, cada um tinha um carrinho, a gente pegava as compras da galera que fazia, principalmente pessoas mais velhas, que não conseguiriam levar as bolsas, e a gente levava as bolsas e entregava as bolsas na casa dessas senhoras, desses senhores. Trabalhei carregando e descarregando o caminhão de melancia no Ceasa. Trabalhei com meu pai. Quando eu falo trabalhei, estou sempre colocando meu irmão dentro disso. Batendo laje, fazendo muro, que meu pai, a profissão dele era tingidor, mas ele também era pedreiro. E tanto é que as casas que a gente tem na Vila da Penha, ele mesmo construiu. Eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a fazer muita coisa ali. Enfim, desde os 13, 14 anos a gente já sabe o que é correr atrás para ganhar o dinheiro. Meu pai era foda, né? Meu pai era rígido pra caralho. Que ele sabia que alguém ia chegar a algum lugar. Por isso que eu sentia que ele era rígido com a gente. E graças a Deus meu irmão chegou. Cara, meu pai além de um pai, foi o meu melhor amigo, foi o melhor incentivador. Não só meu, como do meu irmão também, se ele vai te falar isso. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, se dedicou muito à família. Um cara que tinha um bom coração, era amigo de todos gostavam, era exemplo a muita coisa. E assim, eu tenho certeza que muitas dessas qualidades do meu pai eu trouxe comigo. Assim, meu pai sempre foi meu grande herói. Meu pai me representou tudo. O pai dele era uma pessoa assim, rígida, não era de muitas conversas, de muitos sorrisos, mas todo mundo procurava respeitar, principalmente porque antigamente tinha muito essa coisa de respeito aos mais velhos, né? Cara, meus pais sempre foram pessoas que ajudaram muitas pessoas. Apesar da nossa condição financeira ser uma condição financeira média, baixa, meus pais sempre foram pessoas de bom coração e sempre assim, sempre tinha alguém que meu pai levava para comer, para dar café, ajudava financeiramente alguma coisa, para pegar condução para trabalhar. Não roubar, não fumar, apertar a mão olhando na cara da pessoa, não usar droga e não soltar pipa. E tinha uma que era pra mim um dos mais importantes, eu não posso falar, senão vai pegar mal, deixa pra lá. Meu pai era um cara muito tranquilo, meu pai tava acabando aqui e ele tava tomando uma cerveja, entendeu? Ele era um cara muito tranquilo, minha mãe era mais brava.
Eu acho até que a gente puxou esse lado, assim, um pouco bravo dela, sabe? Cara, minha mãe sempre foi uma guerreira. É a melhor mãe que eu poderia ter, a melhor mãe do mundo. Ensinou tanta coisa a gente. Amor, carinho, tranquilidade, paz. Tudo que a gente tem de coisas boas, né? E positivas. Eu tenho certeza que a minha mãe faz parte das nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, eu falo da minha, do meu irmão e da minha irmã. Minha mãe era foda. Não só o Romário como eu, ajudamos meu pai a construir aquelas casas que eu te mostrei lá. Foi nós três que construímos. Meu pai era o engenheiro fantasma, e a gente era o cara que fazia massa e tal, e ajudou ele a construir aquela casa. Mas eu sei que ele admirava muito aquele pai dele, e o pai dele foi sempre uma pessoa muito presente na vida dele, porque ia muito aos treinos, estava sempre nos jogos, sempre dando força, corrigindo algumas posturas, e alguns jogos em que o Romário não ia tão bem, o pai dele sempre foi um grande amigo dele para poder aconselhar ele ao melhor caminho. Aqui é onde a gente começou a escola, né? Davi Pérez. O que a gente esperava? Todo mundo aqui, ó, ficava esperando abrir o portão para comer a merenda, depois a gente ir embora. Ali atrás tinha um brejo, né? A gente também jogava bola ali atrás. A gente tinha lugar para jogar bola, a gente jogava. Molecada, né? Todo mundo cheio de tesão para jogar. Que a gente saía na porrada também era um absurdo. Eu sempre fui pra escola e sempre fazia essas coisas depois da escola. Por exemplo, se eu estudasse de manhã, eu fazia à tarde. Se eu estudasse de tarde, eu fazia de manhã. Nunca me atrapalhou nada, não. Pela condição do meu irmão, se hoje vir um cara dar um tiro nele, eu entro na frente. Se foda, eu sei que ele vai... Eu sei que ele, se puder, ele ajudar a minha família, que ele tem condições, eu não tenho. Por isso que eu faço tudo por ele, cara. Significa tudo ele. Uma relação sinistra, né? Muita gente não sabe o que a gente passamos, né? O Estrelinha foi, talvez, nunca teve um clube tão conhecido, vamos dizer assim, como Estrelinha. Na época lá na Vila da Penha, Irajá, Vaz Lobo, Braz de Pina, Cordovil, Penha Circular. O Estrelinha passou a ser um time muito querido. Inclusive tinha bastante torcedores, não só lá da área que era da Vila da Penha, como em outros bairros também. E a gente fazia muitos jogos fora dali, então era muita festa. O Estrelinha tem muito a ver com o meu crescimento no futebol. Era um campo careca, né? O campo que o Estrelinha jogava. O time era bom pra caramba, jogava sempre aqui. Ali era uma arquibancada de barro. As pessoas ficavam ali em cima vendo. E a gente, tudo começou do Estrelinha, foi aqui. Aqui que era o campo mesmo do Estrelinha. Como começou o Estrelinha? Pô, meu pai que inventou esse time, se a gente passasse de ano. Meu pai falou, vou montar um time pra vocês. Aí ele montou esse time pra gente começar a ir pra escola, que a gente só vivia atrás de bola e tal. Meu pai montou esse time pra gente começar a ir pra escola e ter nota boa, né? E aí começamos a jogar aqui. A gente jogava aqui e fora também. E aqui, quando a gente jogava, pô, vinha família. Aqui era tudo família, né? Todo mundo gostava do time. Aí acabava os jogos. Meu pai e minha mãe levavam, e minhas tias levavam a gente lá pra nossa casa lá. Aí fazia pão com mortandela, pão com salsicha, né? Cachorro quente. Era foda. Ganhou, era pão com mortadela. Perdeu, cada um pra sua casa e foda-se. E esporro. Estrelinha
Estrelinha Brasileira. O maior clássico aqui era o Estrelinha Brasileira. Isso, quando jogava Estrelinha Brasileira aqui, isso aqui, porra. É, Brasileira era foda. Porrada cantava. E era um rival bem legal, assim. Era muito legal jogar contra o Brasileira. Porque o Brasileira também era um time que, inclusive, nasceu antes do Estrelinha, mas virou, tipo, rivalidade máxima. Eu, porra, me lembro muito bem, assim, jogo contra o Brasileira. Não é puxando o meu lado, mas a gente... Eu acho que cada 10 a gente deve ter ganho 6 ou 7, mas eram jogos bem interessantes. O Brasileiro era foda, muito maneiro. Na verdade foi 17, aqui anularam 1. Então só valeram 16. Você vai perguntar o ano, não sei contra quem não, mas foi isso, verdade. É. Eu sei que é foda acreditar, mas foda-se também quem não quiser acreditar. Ele sempre foi frouxo, de briga ele sempre foi frouxo, mas de falar e de atitude ele é brabo. Mas de briga eu sempre estava na frente dele. Sempre me chamava. Primeiro que eu metia porrada nele, né? Que ele sempre foi mais novo. Ele peidava pra caralho pra mim. E respeitava ele no sentido que ele era meu irmão. Ou seja, nele eu batia menos do que batia nos outros. Mas foi bom. Esse tempo aqui foi um tempo muito gostoso da gente como criança, né? Aí um belo dia o Romário buzina lá em casa, minha mãe atende. Aí fala pra ele, tá dormindo. Aí ele fala assim, não, tia, acorda ele porque é muito importante, acorda ele. Pô, minha mãe foi, me acordou, fui na janela, tá ele me chamando, vem, agora. Falei, porra, irmão, o que é? Aí desci, fui lá ver, cheguei lá no carro, tá ele com 3 mulheres dentro do carro. Aí o que nós fizemos? Vamos pro hotel agora, irmão, Falei, tá falando sério? Tá falando sério, vamos embora, entra aí. Porra, do jeito que eu tava, short, chinelo, camiseta, entrei dentro do carro, partimos pro hotel, ficamos com as 3 mulheres dentro do hotel e depois ele não quis mais saber das mulheres. Rapaz, de moleque, eu lembro bem uma que moleque, né? Tá tipo uns 16 anos. Eu lembro bem um ano novo que ele namorava uma menina, que hoje em dia é casado, essa coisa toda. E ele namorava uma menina lá, a menina tal. E aí eu tava na porta do meu condomínio, já se passava de meia-noite, esperando uma menina sair, que eu ia sair com ela. E aí daqui a pouco ele chega também. Aí eu falei pra ele, ué, fazendo o que aqui? Pô, meia-noite, vai ficar tua namorada, irmão, porra, vai ficar... Aí já comecei a me sentir mal com aquilo, eu falei, porra, cara, o que o cara tá fazendo aqui, irmão? E já era o Romário, né? Porra, então eu ia ficar... Porra, meu irmão, quando daqui a pouco vem a menina... Porra, cara, quem era a menina que ele também estava esperando? Nós dois já estávamos esperando a mesma menina. O Romário levou a menina naquela situação. Naquela ali ele acabou levando, mas era a mesma menina. É verdade. Ou seja, ele ficou sem a mulher para passar o Réveillon. Tipo isso. Ele é tudo pra mim, ele é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Por isso eu brigo aí na rua, se eu escuto alguém falando dele, eu brigo. Já briguei na arquibancada do Maracanã, porque eu escutava falando mal dele. E ele é tudo pra mim. Um momento que pra mim foi muito especial foi no falecimento da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, ele esteve lá presente, esteve no cemitério, e a gente já estava um bom tempo sem ter contato, né? Pela distância, pelos afazeres dele. E naquele momento, para mim, me mostrou o quão amigo ele era meu, do meu irmão Hércules, piloto, em estar presente lá num momento tão difícil para a gente da nossa vida. São momentos que são marcantes quando a gente está com um amigo do nosso lado. Mas ele é meu irmão por opção. Eu escolhi ele como meu irmão. Então é um cara que, como vou te dizer, mora no meu coração e eu tenho ele como um irmão para mim. Para mim não me emocionar, eu tenho que me controlar bastante. Porque é um cara que eu gosto muito. Apesar de como eu te falei, a vida levar para caminhos diferentes e opiniões diferentes. Mas é um cara que eu gosto muito. Até hoje ele ajuda a nossa família, ele é tudo pra mim, entendeu? Hoje ele é, pelo tudo que aconteceu entre a gente, hoje eu sei que ele nunca vai me abandonar. Nem eu abandonar ele. Eu tenho certeza que o Olaria foi
foi o clube que abriu as portas para mim. E por isso essa minha relação de gratidão e de carinho colaria até hoje e vai ser eterno.